Está definido, o Flamengo já sabe o jeito que vai contratar um centroavante. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre o Flamengo, que inscreveu jogadores para Libertadores Sub-20. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. Fagner BC a mais vídeo aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. E eu já trarei informações do nosso Flamengo. Mas antes de começar, deixa o like. Seu like é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. É muito importante que você deixe seu like. Muito importante. Seu like quer que você quer que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo. Então é muito importante que você deixe seu like. Já deixou o like? Agora se inscreve no canal, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. Hoje nós chegamos aqui no marco de 1.261. Então a gente está querendo chegar e criar uma marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo que você me ajude a alcançar essa meta. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre quando eu subir um vídeo novo, você vai sempre o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Então já deixou o like, já se inscreveu e ativou o sininho de notificação. Bom, deixa eu começar o vídeo. Já falar também sobre o Flamengo, que o Flamengo escreveu ontem os jogadores para a Libertadores Sub-20. A Libertadores Sub-20 começa em março e já saiu a lista dos relacionados ontem, os jogadores inscritos do técnico Bruno Pivetti, os jogadores que estão inscritos na Libertadores Sub-20 são Alan Santos, Camargo, da Mata, Daniel Salles, Daniel Silva, Diego Guimarães, Erkins Munoz, Guilherme Gomes, Gustavo Ramírez, Gustavo, João Couto, João Vitor, Josmar, Caio Nóbrega, Léo Nanete, Lucas Vieira, Luiz Felipe, Pablo Lúcio, Rian Roberto e Werneck. Essa foram os jogadores que foram relacionados. Vale lembrar que não tem o lateral Johnny, que é o lateral titular da categoria de base, jogador que sofreu uma lesão no ombro no jogo contra o Bangu no Campeonato Carioca. O Flamengo perdeu de 2-1. O jogador machucou, o jogador já fez a cirurgia e já iniciou o tratamento. Tem a situação envolvendo o Douglas, a ponta que já fez, inclusive, 2 gols pelo profissional. Ele tem um problema de jogar na altitude, então ele tem um problema, problema de saúde, que ele não pode jogar esse tanto de altura em níveis do mar, porque a Libertadores vai ser disputada no Equador. E no Equador tem, infelizmente, a altitude que é mais de 2 ou de mais de 2.000 metros, se não me engano, a nível do mar. Então o jogador não pode jogar a Libertadores Sub-20 com o Flamengo. Vamos torcer que o Flamengo consiga trazer o tricampeão. O Flamengo que em 2024 buscou a primeira Libertadores, em 2025 buscou o bi, em 2026 vamos torcer que o nosso Mengão Sub-20 consiga trazer aí a Libertadores, ao tricampeão, né? Porque as duas Libertadores o Flamengo ganhou também os 2 mundial. É isso que o Flamengo tem que fazer. Vamos torcer para os garotos de lá conseguir trazer essa Libertadores Sub-20 para o Flamengo. Aqui sabe conseguir o tricampeão da Libertadores Sub-20. É o que a gente mais quer. Vai lembrar que o Flamengo ganhou a primeira foi a segunda Libertadores Sub-20 em cima do Palmeiras. Então, muita gente fala que a base do Flamengo é ruim, que é a melhor base do Palmeiras, mas o Palmeiras já perdeu pra gente, então não tem muito o que falar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, falar agora sobre o José Boto, cara. Por quê? A situação do Boto é o seguinte, mano. Após aquela fala do Babi, falou que o Flamengo podia gastar 1 bi em contratação. O José Boto deu uma entrevista no Globo Esporte recentemente. Foi aquela entrevista que ele falou da volta do Vinícius Júnior. Ele falou que essa fala do Boto atrapalhou ele. Por quê? Ele falou que essa fala do Boto atrapalhou o Flamengo no mercado, porque agora os times sabem que o Flamengo está com muita grana e vão querer que o Flamengo pague em cara em qualquer jogador. Por exemplo, o Flamengo pagou 260 milhões no Paquetá. Então, o José Boto falou que a fala do Boto não está ajudando o trabalho dele, porque agora todos os times, independente do time que seja, sabe que o Flamengo está com muita grana e vai querer vender caro. Ah, tu quer ele? Então, eu tô querendo 25 milhões. O Flamengo paga 25? Não, tem mais grana, paga 30. Então, ele sabe que isso está dificultando o Flamengo contratar um jogador no mercado. Só pra você, o Paquetá é um deles, né? O Flamengo teve que pagar 260 milhões. Então, o Flamengo já subiu o nível. É igual ele falou,
O Flamengo também não vai, sabendo que tem muito dinheiro, não vai ficar jogando dinheiro pelo ralo também, né? O Flamengo vai ficar gastando, todo dia eu pago 40. Não, tem que ter um certo tempo que você tem que pagar com certo, né? Não é porque você tem que um dia que você tem que ir jogando dinheiro pelo ralo assim toda hora. Contratar quem você quiser. A pior que pode também. Só que o Flamengo tem muita grana, mas tem que saber usar a grana. Tem que saber usar o dinheiro na hora que precisa e na hora certa. Então, o Flamengo tem isso também em mente aí. E aí ele falou que essa fala do José Boto atrapalhou ele, porque agora os times sabem que o Flamengo está com muita grana, sabe que o Flamengo tem uma estrutura, sabe que o Flamengo está com muito dinheiro, e isso está dificultando o Flamengo contratar o centroavante que o técnico Felipe Luiz quer. Então ele falou que essa fala do BAP meio que atrapalhou o trabalho do José Boto, né? Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação do José Boto aí. Bom, deixa eu mudar de assunto, falar agora sobre o técnico Felipe Luiz, porque, cara, a situação é o seguinte. Após as 4 derrotas e um empate do Flamengo, o Flamengo está muito longe de ser o Flamengo que começou o ano passado muito bem, de ser o Flamengo de 2025, que ganhou o Brasileirão, Libertadores, Supercopa, Carioca, Copa Challenge, Derby das Américas. O Flamengo ganhou tudo praticamente ano passado. E, cara, eu vi muita gente, alguns pedidos de demissão do técnico Felipe Luiz. E aí a informação que saiu dentro do Flamengo é que dentro do Flamengo, na diretoria do Flamengo, não se fala em nem há boatos dentro da diretoria do Flamengo que vai demitir o técnico Felipe Luiz. A diretoria está confiante que ele vai resolver esse problema. A diretoria está confiante que ele vai encaixar no trilho e arrumar o caminho da vitória. Então, dentro do Flamengo, não tem nem boatos que vai demitir o técnico Felipe Luiz. A diretoria está confiando no trabalho do treinador. A diretoria sabe que esse início, eu vi muita gente falando que o time está morto, que o time está jogando nada. Por dentro do Flamengo estão falando que o Flamengo está em pré-temporada. Então, por isso que o Flamengo, então dentro do Flamengo não se fala em demissão, apesar de eu vi alguns torcedores pedindo demissão do Felipe Luiz. O Flamengo tem que demitir, o Flamengo tem que demitir, tem que demitir, gente. Vamos lá. Eu não demitiria o Felipe Luiz. Eu acho que. Ó, eu não tô puxando o saco de ninguém aqui, tá? Eu não tô puxando o saco, eu sou sincero. Eu não demitiria o Felipe Luiz. Ah, mas ele tá muito ruim, gente. Eu quero ver até onde vai ser. Eu quero deixar. Porque imagina. Você demite o treinador agora, até chegar outro treinador e se adaptar, pode deixar o time pior. Então eu prefiro ficar com o Felipe Luiz. Porque você demite o treinador agora, busca um treinador até ele conhecer todos os jogadores, adaptar o time, conhecer a forma de jogo do Flamengo. Isso tudo vai demorar, pô. Vai demorar até o meio do ano. Então, isso pode, porque vai que o Felipe Luiz vai ver. O Flamengo demite o Felipe Luiz só todo um mês para a Copa do Mundo, o Flamengo tá bem. Aí chega um novo treinador, piora o Flamengo de novo. Então, eu prefiro ficar com o Felipe Luiz. Eu prefiro ficar com o Felipe Luiz. Vocês sabem que eu sou sincero na minha opinião e eu prefiro ficar com ele. Então, mas gente, deixa de conversa. Vamos ver até onde vai. Eu confio que ele vai arrumar o time. Eu confio nele. Eu vi até muitos jornalistas falando que o Felipe Luiz só ganhou muito título ano passado porque o time era bom. Agora que o time tá bom, mas tá mal, ele ficou ruim também. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. É porque o Flamengo teve que iniciar a temporada muito cedo. Então o Flamengo está pegando ritmo. Então a gente tem que aguardar. Vamos torcer que o Flamengo ganhe sábado contra o Sampaio Corrêa para dar uma moral e ganhar terça-feira contra o Vitória no Barradão do Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo conseguir essas 2 vitórias, o Flamengo já vai começar a dar um início que está melhorando cada vez mais. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Bom, deixa eu falar agora sobre o que está definido, cara. Por quê? O Flamengo já definiu o estilo que vai contratar o seu centroavante. Por quê? Tá saindo muitos boatos aí que o Flamengo está sondando centroavante. Eu vi também o Charleston, vi o Evanilson, Darwin Nunes, Marcos Leonardo, enfim, vários centroavantes de peso que o Flamengo está sondando no mercado para contratar e para ser um centroavante no estilo do técnico Felipe Luiz. Até falei, por mais que o José Boto goste do futebol do Marcos Leonardo, ele não se encaixa no perfil e nas características que o Felipe Luiz quer. E aí, cara, a informação é que o Flamengo já definiu. Então, o Flamengo, preste atenção, o Flamengo não vai lá no time e meter a grana. Não, o Flamengo não vai assim. O que o Flamengo quer fazer?
o Flamengo vai contratar um centroavante e vai fazer um empréstimo com opção de compra. Por quê? O Flamengo não sabe se ele vai render. Ah, mas ele jogou no time, jogou no Bournemouth, meu filho. Uma coisa é você jogar no Bournemouth, uma coisa é você jogar no Flamengo. São coisas totalmente diferentes. Você vê, o Paquetá jogou muito na Premier League, mas até agora no Flamengo não está demonstrando muita coisa. Então a gente tem que ter calma. Então, em vez do Flamengo pagar caro e ver que o centroavante não está rendendo, o que o Flamengo vai fazer? Vai comprar o jogador com um empréstimo de 1 ano. Se o jogador jogar bem o ano todo com opção de compra, o Flamengo vai no final do ano e compra. Agora, se o jogador chegar com empréstimo de 1 ano e não jogar bem, o Flamengo não vai querer contratar. O Flamengo já está definido isso porque o Flamengo sabe que isso vai também ajudar o caixa do Flamengo em questão de valor assim. Isso vai ajudar o Flamengo em não gastar dinheiro assim pelo ralo, como diz o outro. Então, o Flamengo definiu que vai ser assim a forma que ele vai contratar o centroavante. Muita gente falando que o Flamengo vai contratar o Richarlison. Gente, o Richarlison, eu vou explicar a situação para vocês, é o seguinte, o Richarlison, ele tem um acordo com o Tottenham que ele vai sair na próxima temporada e ele já tem um valor que ele vai sair. Ele vai sair por mais ou menos 25 milhões de euros a 30 milhões. Se eu não me engano, dá 186 milhões. Se eu não me engano, até pesquisar aqui, eu acho que dá mais ou menos em 25 milhões de euros a 30, dá mais ou menos aí 186 milhões aí. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Bom, o técnico Felipe Luiz hoje faz o último treino, visando o jogo contra o São Paulo ocorrer amanhã, jogo decisivo do Campeonato Carioca. O Flamengo precisa vencer, dependendo de alguns resultados, para conseguir a classificação para as quartas de finais e começar a ter chance de ganhar o Campeonato Estadual. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, não esqueça, Jesus chama. Falou!